tenho a honra não só de tê-lo aqui na live, mas tê-lo também na pós-graduação em Medicina Regenerativa que eu estou coordenando. Então, primeiramente, queria te agradecer imensamente. Eu sei que seu tempo é super escasso para que a gente discuta aqui alguma coisa sobre esse tema que é tão, assim, muitas vezes polêmico, né, doutor Arthur? Suplementação no câncer, para a gente que dá aula, sempre tem posicionamentos diferentes. Mas antes da gente entrar especificamente no tema, né? Eu acho que aqui dispensamos as apresentações, todo mundo conhece o Dr. Arthur Lemos. Ele é autor de vários livros de ortomolecular, de medicina integrativa, e o último livro dele é justamente no tema de hoje, que é a oncologia integrativa, que eu já comecei a ler. A literatura dele eu sempre recomendo para todos os alunos das pós-graduações onde eu dou aula. Ele tem o Guyton dele, né, doutor Arthur, como a gente falou esses dias. Enfim, queria começar primeiro agradecendo e segundo queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, apesar que a gente vai falar muito de suplementação, mas muitas vezes pessoas relacionam muito câncer com genética, né? Existem muitos testes genéticos aí, e nessa questão aí da medicina, os avanços na medicina, as pessoas estão se valendo cada vez mais aí dos testes genéticos, mas nós sabemos que não somos reféns da nossa genética, né? E que quando o assunto é câncer, a epigenética, né? Então o estilo de vida, o meio ambiente impactando ali nas nossas células, talvez, e no meu ponto de vista, pesa muito. Então, eu queria perguntar o que o senhor acha disso e se o senhor acha que o câncer também é uma doença celular, que tem uma origem na nossa unidade morfofuncional, que é a célula. Oi, André. Bom, inicialmente, dizer que é um prazer estar aqui com você, tá? Prazer enorme, respeito muito o seu trabalho e você sabe que eu vi a tua aula no sábado, né? Lá em São Paulo, e a minha aula era depois da sua aula, e fiquei muito impressionado com a quantidade de conhecimento que você colocou ali para todo mundo, foi muito bem colocado, tá? Parabéns também. Segunda coisa, dizer para que esse livro eu escrevi junto com o Alfredo Cardoso, que é um oncologista, né? Então, o Alfredo foi o meu aluno e vem da oncologia clássica, ele aplica quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, mas já tinha uma visão muito aberta, né, em termos de nutrição, em termos de metabolismo da célula cancerosa, já usando flavonoides e tudo. Então, o nosso conhecimento, quer dizer, a nossa aproximação foi muito rápida. E com 2 anos de conhecimento, resolvemos escrever o livro. Então, o livro é metade de mim, metade dele. Foi escrito a 4 mãos. Então, eu queria fazer essa ressalva aí. Bom, em relação à genética, a genética, ela, na grande maioria das doenças, né, que há uns 30, 40 anos atrás, colocavam muito peso no gene. Né? Então, você vai ter isso porque teu pai teve, você vai ter isso porque tua mãe teve. E, felizmente, isso não é verdade. Né? Então, a maior parte das doenças, elas vêm pela relação do gene com o meio ambiente que ele vive. Né? Então, o que é o meio ambiente? É a alimentação, é o nível de estresse, é a atividade física, é aquilo que a pessoa faz com ela mesma. Esse é o meio ambiente. Logicamente, aí entra intoxicações, a poluição atmosférica, tudo isso influencia a genética. Então, hoje em dia, a prevenção de qualquer doença depende muito mais da pessoa que da carga que ela vem. É claro que tem alguns genes que são terríveis, BRCA, né, 1, 2, né? Câncer de mama, tem uns genes ligados ao intestino, você tem aquela família, todo mundo tem câncer de intestino, aí o peso é muito forte. Mas isso é, felizmente, a minoria. A maioria dos cânceres são muito mais oriundos de vamos dizer assim, um desastre pessoal que a pessoa faz com o seu próprio gene. E aí, nesse sentido, esse meio ambiente, ele estaria influenciando uma coisa que a gente fala muito, né? Que o senhor fala muito bem sobre isso, que é o nosso terreno biológico, né? Esse terreno ficaria propício para o desenvolvimento de um câncer. Como é que a gente poderia, a gente tem muito público médico aqui, mas também tem público leigo. Como é que nós vamos falar de suplementações daqui a pouco, que eu sei que as pessoas se interessam muito com isso, mas pensando em estilo de vida, a gente vive no planeta Terra, né? Eu costumo dizer que a gente
tornou esse planeta hostil para a nossa vida, né? Porque é muito poluente, é muito agrotóxico, é muito estresse. Mas assim, como é que a gente poderia evitar essa contaminação do nosso terreno biológico, cuidar dele, para que essa célula viva ali num ambiente melhor e evitar aí o desenvolvimento do câncer, doutor Arthur? A sua pergunta já tem metade da resposta está na sua pergunta, né? Quer dizer, então, quer dizer, a poluição, quer dizer, esse meio ambiente, por exemplo, classicamente, o cigarro aumenta câncer de pulmão, né? Classicamente. Tanto que o cigarro hoje, a grande maioria, um grande número de pessoas abandonou o cigarro, a maioria não fuma, o que é um benefício. Mas o câncer de pulmão continua aumentando. Então, Sim. por quê? Você tem a poluição em cima. E você tem, fora o que vem, o que pode penetrar no corpo, tem dois processos que podem fazer com que um ataque maciço ao seu DNA, ao gene. Né? A modificação do gene é que começa o câncer, que seria o estresse oxidativo, tá? E o processo inflamatório crônico. Se você pensar qual é a maior causa de processo inflamatório crônico, inflamação crônica, não aquela inflamação aguda, a pessoa tem uma amidalite, uma hepatite, né? É aquela inflamação que ela toma conta do seu corpo, da sua célula, como se houvesse uma bactéria, só que não tem bactéria ali. Essa inflamação, a maior causa dela é mudança no microbioma intestinal. A gente sabe disso hoje. Né? Então, quando o microbioma intestinal é pobre em bactérias amigas, né? O excesso de poluentes pode matar a bactéria amiga, a falta de alimentação adequada, eu estou falando agora de fibra na dieta, pode matar a bactéria amiga. Então, esse intestino inflama e tem uma capacidade enorme de expandir-se pelo corpo. Então, a inflamação começa no intestino e pode ganhar o cérebro, o coração, as artérias, o pâncreas, o fígado e por aí vai. E eu costumo dizer que o que desregula, né, essa flora bacteriana amiga da gente? Muitas coisas, né, doutor Arthur? Mas principalmente aquilo que a gente coloca na boca que o nosso corpo não reconhece como próprio, né? Então, alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Refrigerantes, etc e tal, que as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão às vezes. Mas eu costumo dizer que comida de verdade é planta e bicho, né? Se a gente conseguisse ficar aí o quanto mais estrito possível. E, e aí, entrando então no tema da suplementação, a gente sabe que a gente tem muitos bioativos, que eu vou citar alguns, vou pedir para o senhor citar os seus preferidos, eu tenho os meus, que auxiliam tanto na prevenção e que também podem ser usados ali na vigência do tratamento tradicional de câncer, porque aqui ninguém está falando de fazer um tratamento só com a suplementação, junto, né, com o tratamento tradicional. Mas antes disso, doutora Arthur, eu queria te perguntar o seguinte: existe uma certa controvérsia, por exemplo, com a suplementação de alguns nutracêuticos, que eu acho que são muito importantes para as outras células que não têm câncer. Então, eu sempre fico muito na dúvida. Então, por exemplo, a B12, o ferro, né? Então, tem algumas vitaminas, alguns minerais que alguns profissionais falam, olha, no câncer não podemos dar isso. E eu tenho uma certa preocupação, nós vamos deixar as outras células do corpo à deriva sem essa vitamina. Eu queria ouvir o seu ponto de vista a respeito disso. Esse é o maior ponto polêmico, né? Porque eu não sei se na realidade esse conceito vou falar assim, do oncologista clássico é tão radical assim. Tá? Não sei nem se é muito verdade isso aí. Mas você não pode deixar a pessoa ficar doente de outras carências. Né? Então, por exemplo, se você citou a B12, é claro que a B12 está implicada também na divisão celular, mas você não pode deixar de ter B12. Então, É o que eu sempre pensei. Suplementar a B12 da pessoa só que precisa de B12. Então, você pode medir a B12, né? Você pode olhar o tamanho da hemácia, né? Se a hemácia uma macrocitose, hemácia grande, pode ser carência de B12. Aí você suplementaria a B12 para corrigir aquele problema. Você tem anemia por causa de B12. Você tem que corrigir. Porque senão o teu sistema imunológico, o teu linfócito, o teu CD8 vai para o espaço. E ele é um grande defensor contra o câncer.
Porque se você deixa uma pessoa desnutrida, ela não pode dar isso, não pode dar aquilo, não corrige uma anemia, não corrige uma carência de B12, uma carência de selênio, de zinco, como que o teu corpo vai se defender contra a doença? Lembrar que eu gosto sempre de fazer esse paralelo. A AIDS matou pessoas por pneumonia, por diarreia. Então, por mais potente antibiótico que você usasse, né, a infecção era tão importante, a gente aniquilava tanto o sistema imune que não adiantava o antibiótico. A mesma coisa, essa analogia agora para o câncer. Porque se você não restabelecer minimamente as funções orgânicas, a quimioterapia mata a pessoa. Se não matar na hora, dá uma sobrevida pífia, 6 meses, 1 ano. Né? Você não pode deixar o paciente sarcopênico, depressivo, inapetente, nauseado. Você tem que corrigir isso. Olha, eu fiquei muito feliz em ouvir. Eu perguntei, eu não sabia a sua resposta, eu estava curiosa para saber, porque eu sempre tive esse pensamento, porque eu ouço não só de médicos cartesianos, mas de alguns integrativos que tratam oncologia. Não, no câncer não pode dar B12, não pode dar ferro. Eu falava, gente, mas e as outras células do corpo vão ficar à deriva? O B12 de 200 unidades, 200, tem que dar B12. O fisiológico, né? Manter o fisiológico ali. Supra, mesma coisa se começar a falar dos aminoácidos. Então, tem 3 aminoácidos, basicamente, que você não pode dar suplemento, que é arginina, metionina e glutamina. Tá? Suplemento, quer dizer, 1 grama e 2 gramas de glutamina. Você não vai tirar a glutamina da dieta. Sim. Você não vai fazer uma dieta que a nutricionista, não, isso aqui tem glutamina, eu não posso te dar. Isso aqui tem metionina. Não. Você tem que ter tua dieta proteica, muitas vezes cetogênica, que a cetogênica ajuda, mas você não pode dar, então, suplemento naquele paciente. Mas a dieta da pessoa tem que ser hiperequilibrada, porque ela tem que reforçar o sistema imunológico. Né? Eu costumo contar um caso, doutor Arthur, que aconteceu comigo há alguns anos, que eu recebi um paciente, 82 anos, com tumor de via biliar. Chegou muito, extremamente debilitado, tanto que a oncologista tinha suspendido a quimioterapia, não tinha mais o que fazer com ele. Eu falei, sabe aqueles casos que a gente pensa, gente, vou fazer o que aqui, né? Bom, esqueci que ele tinha câncer, nutri as células, coloquei os hormônios em ordem, falei, pelo menos ele vai ter o restinho de vida bem. Ele evoluiu tão bem que a oncologista retomou a quimioterapia dele. E aí sim eu foquei no tumor e fiz uma das suplementações que eu acho que a gente vai falar aqui, depois eu falo junto, que é a melatonina, que eu uso bastante no câncer. E no fim, o fim da história ele expulsou uma órtese que ele tinha lá na via biliar, foram fazer os exames, não tinha mais tumor macroscópico, ele morreu uns 2 ou 3 anos depois de pneumonia. Então, e eu não deixei de nutrir a célula, mas aí tem um outro ponto, A gente sabe que a quimioterapia é um agente extremamente oxidativo para matar células de câncer, mas que acaba também prejudicando todas as células, porque ela é feita via sistêmica, via endovenosa, né? E esse é um outro calcanhar de Aquiles ali. Olha, não pode fazer antioxidante paciente com câncer. Não sei o que o senhor pensa disso. Eu acho que não pode fazer junto, próximo da quimioterapia, mas nos intervalos, inclusive para dar uma antioxidada nas demais células. Como é que o senhor trabalha com esses antioxidantes num paciente que está na vigência de uma quimioterapia? Então, esse ponto que é o figoso aqui, que a maioria, não são todos, a maioria dos quimioterápicos matam a célula cancerosa por estresse oxidativo, né? Então, força a apoptose, porque a célula cancerosa ela não aguenta muito a oxidação, ela não tem muita defesa antioxidante, ela não tem, tá? Ela vive assim no limite, ela está em divisão celular, metabolismo acelerado, isso produz radical livre, né? Quanto mais metabólico você está, mais radical livre você produz, tanto na célula normal quanto na célula cancerosa. Ela está ali com a sua glutationa, que é o antioxidante mais importante intracelular, no limite, tá? Ela está em divisão constante, queimando toda a glicose que ela pode queimar, e gera radical livre queimando a glicose. Então, o quimioterápico está ali para dar um tiro de bala de prata na célula cancerosa.
Nesse momento, dose de vitamina C, dose de vitamina E são contraproducentes, nesse momento, né, da quimioterapia, com esses antioxidantes, com esses quimioterápicos. Mas está havendo uma certa guinada. Os flavonoides não são proibidos. Cúrcuma, fisetina, epigalocatequina galato, né? Luteolina, caimpeferol, e tem uma turma enorme, resveratrol. Por quê? A potência antioxidante deles é menor, tem um grande poder anti-inflamatório, tem um grande poder protetor do genoma. Então, já existe, eu cito no livro, trabalho duplo cego randomizado, cúrcuma com plactaxel, que é um quimioterápico. Cúrcuma com doxorubicina, que é um quimioterápico. Ao mesmo tempo. Vitamina C, vitamina E e outros, não. Mas os flavonoides estão dando concomitante à quimioterapia, começa 2, 3 dias antes da quimioterapia. Isso está reduzindo leucopenia, anemia, paquetopenia e neuropatias periféricas, que é ototoxicidade, que são efeitos colaterais comuns da quimioterapia. São então, os antioxidantes mais fracos, né, doutor Arthur? Eles têm um efeito mais... Eles são antioxidantes que têm efeito mais fraco, né? Exatamente, não com tanta potência. Né? Você não vai dar glutationa, não vai dar GSH. NAD, tudo que é NAD, não vai dar. 3, que vai aumentar o NAD. Mas você tem outras formas de você contornar isso. Agora, o senhor citou aí os flavonoides, né? Sim. E aí me veio à cabeça o seguinte: o senhor viu lá a minha palestra, eu falo muito sobre senescência celular. Eu penso que todas as doenças ditas crônicas do envelhecimento, não infecciosas, inclusive o câncer, tem origem nessa senescência celular. E todos esses flavonoides que o senhor citou aqui, fisetin, cúrcuma, epigalocatequina, são geroprotetores, né, que modulam aqueles SASPs, que induzem a autofagia, mitofagia. Então, eu não sei se o senhor pensa como eu, mas eu penso que o câncer, que a gente precisa, quando a fala são esses tipos de doença, inclusive o câncer, cuidar das nossas células senescentes, que a gente chama de células zumbis, né? Então, o foco aqui é câncer, mas, na verdade, essas substâncias poderiam também estar evitando ou modulando todas as doenças crônicas do envelhecimento que têm sua origem celular, né? Isso é perfeito, mas pensamento que você está totalmente correto. Quer dizer, à medida que a célula vai entrando em senescência, ela vai perdendo muito o seu poder, né? O seu poder, né? Então ela envelhece. Com o envelhecimento ela perde as defesas, ela perde a sua capacidade antioxidante, ela vai perdendo um sistema de defesa. Os próprios oncogenes, né, que são fatores de crescimento de cada célula, podem começar a trabalhar de forma equivocada. Muitos autores falam, e eu acredito nisso, que o câncer é uma forma de uma célula normal sobreviver. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz o seguinte, que o câncer não é uma célula maligna, é uma célula doente pedindo socorro. Que ela está querendo, porque ela está sendo atacada por todo lado, por má nutrição, por radicais livres, por inflamação crônica, citocina inflamatória, por todo lado, porque então ela começa a armar uma defesa para sobreviver. Tá? E essa defesa, uma das primeiras coisas que faz diminui o sistema imunológico do indivíduo. A das grandes armas da imunoterapia, que é a última conquista da oncologia, o que é? Que a célula cancerosa, ela deprime o sistema imune da pessoa, chamada evasão imune, né? Deprimiu, tá? Para poder então ficar à vontade. Se não tem sistema imune para me atacar, eu cresço da forma que eu quiser crescer. Então, ela faz isso porque ela está tão agredida que ela foi, por poluente, por tudo que nós já conversamos. É uma teoria, um pensamento importante. A célula senescente, que é a célula velha, né, que a gente chama de zumbi, num primeiro momento, ela faz a parada do ciclo celular até para nos proteger do câncer. Isso. Mas nós temos um instinto de sobrevivência, não temos? Nós, seres humanos, e as nossas células também, né? E nesse instinto de sobrevivência, ela vai achando jeito ali de se multiplicar de novo. E aí é que acontece a formação do câncer. Extremamente inteligente.
né? Uma célula extremamente adaptativa, se adapta ao meio ambiente, muito mais do que a célula normal. A célula normal não está muito ameaçada, ela está ali. Mas quando ela entra em ameaça, ela faz um sistema de defesa, né? E ela começa a sobreviver a qualquer coisa que o sistema imunológico. Um dado importante, ela deprime o teu linfócito, deprime o seu natural killer. Então, aí uma das vantagens, por exemplo, da vitamina D no câncer, né? Que a vitamina D é um regulador imunológico. Ela é fundamental. E pode fazer vitamina D na quimioterapia inteira. Não tem que ficar preocupado com vitamina D, não. Eu olho lá o PTH do paciente, né? Boto o PTH lá no valor 20, 25, o terço da normalidade do PTH, e vou dando vitamina D até o PTH chegar naquele valor. O normal é até 80, eu deixo o paciente com 25 PTH. E vou dando vitamina D até o PTH chegar a 25. Eu mantenho o paciente 5 mil por dia, 4 mil por dia, 10 mil por dia, não sei. Mas é uma forma que ela está regulando o sistema imunológico, sabe? A vitamina D nesse nível. Além disso, no câncer, né, doutor Arthur, a vitamina D inibe a telomerase, né, e diminuindo a chance de metástase. Da célula cancerosa. Da célula cancerosa. E na célula não cancerosa faz ao contrário. E uma outra substância. É muito ruim isso para o sistema linfocitário, né? Ou hematopoético. Ela é só na célula cancerosa, para a telomerase ali. Então, quer dizer, é muita coisa boa, né? Tem duas substâncias que eu acho fantásticas. Uma é o hormônio D e o outro é o hormônio melatonina. Justamente por essa capacidade, não só por serem pleiotrópicas, mas elas têm a capacidade de ter ações antagônicas dependendo da situação. Uma outra substância que faz isso é a melatonina, né? Que eu tenho, assim, paixão. Eu chamo de molécula de Deus, de tanto que eu uso melatonina no câncer bastante e na infertilidade, enfim, porque ela é um grande geroprotetor. Eu já li o capítulo eu comecei pelo capítulo de melatonina no livro, de tanto que eu gosto. Então, eu queria que o senhor me falasse também um pouco do uso da melatonina. Eu vi que o senhor fala também da naltrexona, essa eu já não tenho experiência, gostaria de ouvir o senhor a respeito dela. Bom, em relação a, se for um deus, melatonina, é melhor ter dois deuses, então. A melatonina é a grande molécula noturna, a vitamina D é a grande molécula diurna, né? Isso é fundamental. Aqui eu quero fazer uma crítica aqui geral a todo mundo e principalmente aos médicos, né? Que é o seguinte: todo médico, todo biólogo pensa em a máquina humana, a natureza humana, a máquina é maravilhosa, é uma coisa assim. Quanto mais você estuda, você fica impressionado com minúcias, com milhões de coisinhas que acontecem, reações químicas. Mas a primeira coisa que o médico cartesiano faz é abandonar essa ideia, confiar no remédio. Quer dizer, ele não nutre o corpo humano. Ele fala que a máquina é maravilhosa, que quem é crente de Deus, acho que a criação foi uma coisa maravilhosa, foi tudo perfeito, a máquina perfeita, mas na hora que a pessoa está doente, ele não alimenta essa máquina, que é o que eu estou falando aqui de melatonina e vitamina D, né? Não alimenta, ele vai no remédio, só remédio, tudo é remédio. Então você tem essas catástrofes da medicina, né? Uma delas é também do câncer, baseado apenas na oncologia, né? Mas a melatonina, a oncologia clássica, mas a melatonina é uma grande molécula, né? Você vê, outra coisa, tudo aquilo que quando eu estou estudando, por exemplo, uma proteína humana que eu encontro em vegetal ou em bactéria, é sinal que aquela proteína é fundamental para a evolução da vida. Melatonina tem bactéria sintetizam melatonina. Fruta, uva, pêssego, maçã tem melatonina. Quer dizer, então é uma molécula que vem na Terra, no planeta Terra, desde os primeiros segundos de vida aqui. Então ela é fundamental para a evolução. Então são moléculas que a gente tem que ter assim, o maior apreço de estudar e avaliar. Porque se ela tem bactéria e foi transferida para um humano, para um animal, para a célula animal, olha a potência energética, a potência de coordenar essas coisas. Ela tem muitos estudos em câncer, eu coloco tanto em aula que eu fico até com vergonha dos alunos, que eu fico repetindo, mas por outro lado, ela também tem muitos estudos na medicina regenerativa, como, por exemplo, regenerando
Um músculo cardíaco pós-infarto totalmente, 100%. Eu tive a oportunidade de usar no meu pai, agora recentemente. Então, ela tem essa capacidade regenerativa e também no câncer consegue lá. Os estudos dizem, né, doutor Arthur, melhora a atividade do quimioterápico, protege as células saudáveis, impede a resistência, ou pelo menos minimiza a resistência aos quimioterápicos, né? Inibe a telomerase. Então, ela age assim de diversas formas no câncer, mas também na célula saudável, quando a gente precisa regenerar algum tecido que foi danificado por alguma razão. Por isso que eu gosto tanto da melatonina. Mas eu acho que vale a pena a gente dizer que essa melatonina que a gente usa é a mesma, mas em doses maiores, né? Doses terapêuticas que a gente chama, né? 30 miligramas por dia, né? A dose bem superior daquela relacionada ao sono, né? Que é 1 miligrama, 2 miligramas, né? Isso mesmo. E a naltrexona, doutor Arthur? Essa eu não tenho nenhuma experiência no câncer. Como é que o senhor me diz sobre ela? Naltrexona, que é um remédio, né? É um medicamento. Ela foi lançada há mais de 50 anos para tratar viciado em morfina, heroína, né? E uso também é viciado em uso alcoólatra. Eu não tenho experiência com essa indicação. Mas depois, lá para a década de 70, 80, alguns pesquisadores americanos descobriram que a naltrexona em doses muito baixas, 10, 5% da dose liberada para tratar viciado, ela tem uma atuação muito grande em crescimento celular. Porque a naltrexona atua no receptor opioide, a morfina. A morfina vai estar com dor, toma morfina para ter a dor. É um receptor que estimula a produção de analgesia. E a morfina, esse grande remédio, né, morfina para dor, estimula o receptor opioide. Nas pesquisas viram que o opioide controla dois sistemas do nosso corpo além da dor, que é o sistema imunológico e crescimento celular. Então, a naltrexona, em dose baixa, 4 miligramas, para o viciado você dá 50. Você consegue pegasse um cubito e partisse em 12 pedacinhos. Ela é capaz de deter crescimento anômalo. Ela é capaz de estimular o sistema imunológico, equilibrar o sistema imunológico. Então, ela vem já há muito tempo sendo usada. E no livro, eu e Alfredo citamos um projeto de ensaio clínico com naltrexona com quimioterápico, lançado agora em 2023. Quer dizer, olha só, o academicismo americano, o mundo acadêmico, incorporou a naltrexona dentro de um projeto clínico duplo cego randomizado para ver a naltrexona com quimioterapia e a naltrexona com imunoterapia. Olha que barato. Eu já uso o câncer desde que eu conheci a naltrexona há 10, 12 anos. Eu uso em doenças autoimunes, de Crohn, esclerose múltipla, reumatoide, e sempre usei no câncer. Né? Sempre usei no câncer. E agora tem um trabalho acadêmico vendo a possibilidade, junto com o propanolol, com o beta-bloqueador, olha só. Que por que entraria o propanolol aí? Eu não sei bem o mecanismo, mas parece uma sinergia do receptor opioide com o beta-bloqueador. Então, eles estão fazendo ela com beta, ela com quimioterápico e ela com um imunoterápico. Está lá no trabalho. Bom, se o senhor tivesse que escolher um suplemento desses todos, eu sei que isso varia muito, né, de tipo de tumor, de caso para caso, mas talvez desses que a gente falou, ou algum que nós não citamos aqui, que o senhor gostaria de citar, que o senhor vê aí um protagonismo aí no câncer. Bom, outro dia coloquei essa questão numa aula. Falei, se botasse tudo que a gente conhece de nutracêutico e tal na mesa, eu escolhi um só. Eu escolhi qualquer coisa, melatonina. Então estamos juntos. Eu também. Esses dias me perguntaram assim. Retardar envelhecimento, se é que existe essa palavra, seria melatonina. Depois, é claro que tem muitas coisas importantes. Mas eu acho que um casamento muito grande são os flavonoides. Né? Porque lembrar que os vegetais vieram antes da célula animal. Né? Então, vegetal, bactéria. Então, quando houve aquela transformação darwiniana lá, que surgiu a célula animal, a primeira célula que é geral animal, ela cresceu onde? No meio de bactéria e vegetal. Então, para ela evoluir, ela teve que se
adaptar aquele meio. Então, tudo que tinha ali? Resveratrol, cúrcuma, que está nas plantas. Né? Então, é por isso que essas plantas, esses componentes das plantas, os flavonoides, né, eles são fundamentais, por isso que eles se casam tanto com a gente. Porque nós crescemos junto com eles. Eles não são inimigos, são amigos. Né? Então, O senhor sabe acredito que o senhor falou que da cúrcuma. hein? Não, o senhor falou da cúrcuma. A cúrcuma ela é muito conhecida por ser um anti-inflamatório, né? E hoje ela está se pipocando artigos de cúrcuma como um grande geroprotetor, que ela intervém em vários pontos ali da cascata do envelhecimento celular, senolítico, senomórfico, ativa sirtuína, e aí, consequentemente, acaba melhorando ali a função telomérica. Então, e esses dias me perguntaram assim, André, você usa visco? Eu falei, não uso. Por quê? Porque eu acho que a melatonina é melhor, eu já uso logo a melatonina. Isso. E Meu depois, visco, ele é meio chato de usar, né? Eu que acho. Eu quando acho ele meio chato. quando eu e o Alfredo sentamos para escrever o livro, nós combinamos o seguinte: a Alfredo ele falou, Arthur, vamos colocar apenas o que é duplo cego randomizado comprovado. Não colocar mais nada que não seja. Então o livro ele é todo científico. Não Vamos. tem essas coisas esotéricas, lua cheia, lua nova, maré, planta não sei de onde, que não tem trabalho duplo cego randomizado. Então tudo que nós colocamos ali, tá, no item, tem uma centena de produtos que nós citamos no livro, todos eles baseados em trabalho. Às vezes trabalhos pequenos, às vezes trabalho com algum viés, tal, mas trabalhos acadêmicos. Então, quando a gente fala de cúrcuma, de pigarocatequina, de melatonina, de naltrexona, tal, é porque tem trabalho mostrando que tem alguma resposta. É claro que há uma infinidade de coisas que a gente não sabe ainda, tem que esperar trabalhos cada vez maiores, populacionais, mas também não há muito interesse da indústria fazer trabalho em cima disso. Então, fica muito aqui, 200 pessoas, 150 pessoas, quando a indústria vai lançar um remédio a 5 mil, 10 mil, 20 mil. É completamente diferente, né? Mas existem trabalhos, e nós ficamos afiados a isso. Como sempre, né, doutor Arthur? Estão perguntando ali qual é o nome do livro. É esse aqui, ó. Oncologia está ao contrário, está ao contrário. Está ao contrário porque está de frente para o celular, mas eu estou mostrando a capa aqui, ó. Oncologia integrativa. Oncologia integrativa, doutor Arthur Lemos e doutor Alfredo Cardoso. A gente defende o quimioterápico, a radioterapia, imunoterapia, cirurgia quando indicada, né, os preceitos. E a pergunta é assim, por que eu quis escrever esse livro? Porque nós sempre criticamos o oncologista. Né? Eu estou nessa medicina natural há 30 anos, larguei a cardiologia há 30 anos atrás, estou nisso. Sempre foi aquela crise, o oncologista não quer isso, não quer aquilo. Aí um dia, há uns 3 anos, 4 anos, eu pensei, peraí, mas o que eu sei de oncologia? Nada. Não sei nada. Né? Então eu vou ter que estudar mais oncologia, não porque a melatonina é boa, então eu vou usar. Não, eu comecei a me aprofundar em oncologia uns 3, 4 anos. Há 2 anos conheci o Alfredo. Então eu falei, o que eu posso fazer para ajudar o oncologista? Essa que é a ideia. Quer dizer, o teu paciente fazendo a coisa clássica, a indicação clássica, e você então fornecendo uma outra arma para ajudar o paciente. Esse é o nosso intuito, e não substituir. Não, para a quimioterapia, não, isso é loucura. Para mim é loucura. É loucura. Parar isso e não, toma essa plantinha aqui, isso para mim é loucura. A oncologia vem reduzindo a morte, vem aumentando a sobrevivência, ainda falta muita coisa, mas a cada ano você está aumentando a sobrevivência, principalmente quando o câncer é detectado precocemente. Então, doutor Arthur, um outro ponto meio polêmico, né? Eu sou uma pessoa adepta do jejum. Eu adoro, estudo. Esses tempos atrás eu fiz um vídeo mostrando alguns artigos falando do jejum no câncer, como o jejum, tudo que a melatonina faz igual, porque o jejum também é um grande geroprotetor, né? Então, melhora o efeito do quimioterápico, protege as células saudáveis, diminui metástase e tudo mais. E eu vi que no seu livro tem um capítulo de jejum falando que ele melhora várias coisas. Por exemplo, durante a quimioterapia, as mulheres que jejuaram tiveram muito menos cefaleias, efeitos colaterais. Verdade.
eu queria saber se o senhor indica e como deveria ser aplicado esse jejum numa pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento para o câncer. Então, você tem no campo a dieta cetogênica pode responder a alguns tipos de tumores, não são todos. O glioblastoma, por exemplo, é um dos que a cetogênica não é um jejum, né? A cetogênica é quase zero de carboidrato, ela pode ajudar. O jejum ele aumenta o sistema imunológico, né? A resposta imunológica, ele faz isso. Então, e ele deve ser começado 24 horas antes da quimioterapia. E deve persistir até 48 horas antes. Jejum não é jejum zero, é o jejum intermitente. Você tem, o melhor para mim é diário. Come durante algumas horas do dia. Ou faz 400 calorias num dia, na véspera da quimioterapia. Isso aguça o sistema imunológico, né? É o que eu chamo de hormese, né? Um desafio biológico, né? Ele desafia a célula vai se fortalecer, né? Exatamente. Então, eu acredito, o jejum intermitente ele serve. Os trabalhos apontam isso em geral, né, como prevenção, uma forma de conduta de vida capaz de reduzir uma série de incidências de hipertensão, infarto, déficit cognitivo. Porque o que acontece? As pessoas comem muito mais do que precisam. Essa é a média. O mundo está ficando gordo. O Brasil entrou na fila agora, um país de obeso. Né? 60% dos brasileiros estão com excesso de peso. Então, quer dizer, como é que a célula trata tudo isso? Né? E a maioria dessas calorias são antinutrientes. Né? É arroz branco, farinha branca, e sem contar doce, essas coisas. Então, a célula paga um preço, perde muitos elementos importantes porque está comendo muita bobagem. Então, eu vi um artigo. Qual a prevenção que tem para câncer? Esses dias eu vi um artigo falando sobre a associação de uma estatina com jejum no câncer, mataria a célula de fome, digamos assim, entre outros efeitos. Né? Eu não gosto muito de estatina, achei até bacana ele ali no seu artigo. Alguém perguntou aqui, o que o senhor acha do indol 3-carbinol? A gente usa muito para o metabolismo do estrogênio. Eu não tenho... É o indol 3-carbinol e o diindolmetano, né? O que é o diindolmetano sai do indol 3-carbinol. Ele reduz o estrogênio mais ativo no receptor alfa mamário. Então é muito importante as mulheres terem na sua dieta comum couve de Bruxelas, a couve, repolho, né? Couve-flor, porque ela tem muito rica, são as crucíferas, né? Muito rica em indol 3-carbinol. Inclusive próstata também, porque a próstata também tem problema no receptor de estrogênio. Então, ovário, mama, útero e próstata você pode proteger com indol. Ou suplementar a cápsula, né, doutor Arthur? Eu dou o diindolmetano 200, 300 miligramas por dia, né? Nessas mulheres com risco, ou tiveram, ou tem risco de câncer de mama, por exemplo, ele vai ajudar bastante. Quem tem essa... Bom, eu vi que no seu livro também, vocês falam ali de otimizar os veículos, né? Porque existe um problema ali, às vezes, de absorção oral, etc. Nem todo mundo trabalha com injetáveis, nem todas as substâncias podem ser feitas de maneira injetável. Então, eu vi que vocês falaram ali em lipossomas, em partículas nano. E como o senhor assistiu a minha aula, o senhor viu eu falando sobre exossomas. E eu tenho visto também muitos trabalhos relacionando o uso dos exossomas para veicular, de várias formas, né? Mas principalmente para veicular alguns bioativos no câncer. O senhor acha que isso daí é uma... O que o senhor pensa sobre isso? O senhor viu alguma coisa sobre isso? Hoje está sendo lançado, né? Inclusive, esses quimioterápicos, estão sendo quimioterápico envolvido em lipossomas, etc., junto com flavonoide, para aumentar a absorção de flavonoide. Entendeu? Então, isso é a realidade, né? Porque realmente os flavonoides têm muita dificuldade de absorção a nível de intestino. Tá? Eles têm uma dificuldade. Eles dependem do metabolismo das bactérias intestinais, muitos deles. A bactéria tem que digerir o flavonoide para ser absorvido. Então, isso é muito complexo às vezes. Então, essa tecnologia farmacológica, né? Que é uma técnica farmacêutica,
né? Esse lipossoma de seta realmente vai ajudar, vai ajudar. É muito útil, vai ser muito útil. E os exossomas, eles são vesículas que as próprias células produzem, que tem passagem livre ali, né? Então, eles têm uma facilidade de entregar esses ativos. Infelizmente, no Brasil ainda está liberado só para cosmetologia, né? Mas logo, logo, acho que isso vai avançar. Claro. Doutor Arthur, nós já estamos finalizando. Por último, então, eu queria que o senhor dissesse para mim tipos de dieta no câncer. A gente fala em dieta do Mediterrâneo, dieta cetogênica, já falamos do jejum, restrição calórica. A gente sabe que não são todos os cânceres que respondem à cetogênica, ela é uma dieta um pouco mais difícil de fazer. Enfim, se o senhor tivesse que escolher também uma dieta, qual que o senhor escolheria? Não, na prevenção do câncer, sem dúvida, a dieta melhor, que a pessoa se adapta melhor seria a dieta tipo mediterrânea, né? Sem dúvida. Que a dieta de Okinawa, o Japão, para a gente não vai comer o que eles comem, né? Não é a nossa cultura. Mas a dieta mediterrânea, rica em grãos, em flavonoides, né, de todo tipo que eles têm, com pouca carne vermelha, pouca gordura saturada, a maior proteína vem do peixe, que é uma proteína nobre, né? Vem rica em ômega 3. O ômega 3 é excelente durante o câncer, pode dar ômega 3 à vontade para a pessoa durante o câncer. Ele é anti-inflamatório, ele tem um poder de energia grande. Então, na prevenção do câncer, sem dúvida, é a mediterrânea. Aí eu quero só lançar uma coisa. A palavra dieta, ela foi traduzida errada, né, do grego. Né? O grego, ela veio da palavra grega diaita. Aí traduzido como diet em inglês, ou dieta em português. Né? Não é assim. A dieta é todo um sistema de hábito da pessoa. Então, o que é a dieta mediterrânea? Comer com a família, comer comida feita em casa, comer comida produzida, cultivada no lugar que você mora, e não alface lá de Manaus, ou não sei o que lá de Porto Alegre. Tá? Uma taça de vinho na refeição, uma taça, e não uma garrafa de vinho com batata frita, como se faz aqui, ou com coxinha de galinha. Então, se importa. Então, a dieta mediterrânea é todo um contexto. Cidades pequenas, as pessoas trabalham perto de casa, né? Então, virou tudo só dieta. Então, estou voltando aqui do nosso início, é o estilo de vida. Né? Então, durante o câncer, você tem que ter carga proteica suficiente, né? Carga suficiente para o paciente, você tem que dar todos os aminoácidos para ele, menos em suplemento. Suplemento, como eu falei, metionina, a glutamina e a arginina, suplemento não. Mas tem que ter uma dieta com todos os aminoácidos, rica nos minerais, magnésio, selênio, zinco. Outro dia vi um trabalho ridículo, um trabalho acadêmico, excesso de selênio da câncer de próstata. Mas quem está falando em excesso aqui? Ridículo o trabalho. É de proposital para minar o nosso lado. Quem vai dar excesso de selênio para quê? Você vai dar em alguém. Né? Exato. Foi só para minar. O excesso de qualquer coisa vai dar doença. Seja o que for, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, qualquer coisa em excesso vai te dar problema. Né? Então é dieta. Tanto a falta quanto o excesso, né? Hein? Tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Trabalho dizendo que excesso de selênio da câncer de próstata. O que o autor quis fazer com isso aí? É só trabalho ligado à indústria farmacêutica para citar uma coisa dessa. Se você comer 10 gramas de ômega 3, você vai sangrar. Sim. Entendeu? Claro que ele vai fazer adesão plaquetária. Né? Então vamos falar que o ômega 3 causa hemorragia? Peraí. Né? Quem vai comer 10 gramas de ômega 3 por dia? E assim vai. Então, do bom senso, né? Pura fruta, com muito flavonoide, flavonoides de vários tipos, de várias origens. Né? Álcool social, né? Medir poluente no teu corpo, ver se você está com chumbo com mercúrio. E todas essas pequenas coisas que vão deixando a pessoa olhar o seu cortisol, fazer atividade física. Atividade física é primordial no combate ao câncer. Mesmo o paciente com câncer tem que fazer atividade física. Né? Porque o engraçado, eu aprendi escrevendo o livro, o músculo produz uma interleucina 6 anti-inflamatória na atividade física do paciente com câncer. Olha que coisa. Na verdade, em qualquer um, né? Ela faz interleucina 10 e bloqueia o TNF-alfa, né? A interleucina 6 que vem do músculo da atividade física, né? Olha, doutor Arthur,
eu acho que a gente não podia encerrar de forma melhor, porque eu costumo dizer que 70% da história toda está nas nossas mãos, é estilo de vida, né? Sem E eu acho dúvida. que tanto na prevenção quanto no tratamento, se você já, né, o seu paciente ou você já tem o câncer, sempre há tempo de mudar. Qualquer mudança vai ser interessante A aí qualquer... para a sua prevenção quanto seu tratamento. Então, olha, de coração, queria te agradecer pelo seu tempo, que é precioso. Queria deixar, o senhor já sabe, mas eu vou falar de público, que eu sou sua fã número 1, sua eterna aluna, e que vai ser uma honra tê-lo na nossa pós-graduação de Medicina Regenerativa, né, dando um módulo inteiro lá. E, enfim, agradecer a todos que estiveram conosco. Depois nós vamos publicar essa live, sim, amanhã para vocês, ao vivo. Eu vou botar no meu Instagram para compartilhar com o Dr. Arthur. Vou divulgar o livro dele também depois, que tá um monte de gente perguntando aqui, vale muito a pena. E, enfim, queria que o senhor deixasse uma mensagem final para a gente despedir aqui desse pessoal. Eu gosto de conhecer médicos assim como você, né? Que estão vendendo saúde, não o médico super treinado para tratar a doença, que não pode, tem que ter treinamento, o médico é muito treinado para tratar a doença, é um profissional sério, dedicado, mas ele tem que abrir uma porta para o tratamento da saúde, que fica só na doença, na doença, na doença. Então, e o médico não sabe tratar a saúde, ele fica meio perdido, né? Então, esse tipo de trabalho que você faz, quer dizer, de prevenção, de bem-estar da pessoa, de se dedicar um pouco do seu tempo à sua saúde é fundamental. Parabéns. Pessoal, E parabéns pela sua aula. Gostei muito. vindo do senhor, já não vou nem dormir essa noite. Tá, Pessoal, um já. beijo grande no coração de todos vocês, um abraço cheio de ocitocina, um especial para o senhor, doutor Arthur. Obrigado. Até a próxima. Bom sucesso. Tchau.